meu povo, tudo bem, simpáticos? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Chegamos aqui para mais uma fase dedutiva. Agora você está achando meio estranho, né? Essa fase dedutiva mudou de lugar? Calma, o que você está vendo aqui são as Grammar Skills. Eu lembro que eu sinalizei para você em algum lugar, porque eu falo demais, então eu não lembro, que o módulo 12 ele é um módulo diferente. Então, muitas coisas nas quais nós já estávamos acostumadas com os 11 módulos que nós vimos, aqui vai funcionar de um outro jeito. Por exemplo, a fase dedutiva, ela vai aparecer mais, só que em alguns momentos chamada de Grammar Skills. Isso porque a gente precisa ver alguns pontos gramaticais importantes para a gente se sentir no nível B2. Então, é isso que a gente vai ver por agora. A gente também vai ver Writing Skills. A gente também vai aprender como é que a gente melhora a nossa escrita. Lembrando que a gente já vinha fazendo isso, né, com as nossas cópias lá no Copymakers. A gente já tinha demonstrado melhoria, mas é muito importante que a gente aprenda algumas coisas específicas para que o nosso writing seja ainda melhor, principalmente quando a gente está falando de adulto que precisa mandar e-mails no ambiente de trabalho. Como é que a gente faz isso? Isso tudo a gente vai ver, mas hoje eu quero bater um papo com você para arrumar a sua gramática. A gente já sabe que a gente aprende a língua inglesa aqui no Inglês Unlocked através do método do funil. Exatamente por isso, você já internalizou que você precisa de mais expressões, principalmente quando você está começando a estudar, do que de gramática. Mas aqui, a gente já está no módulo B2. A gente está no módulo 12 no nível B2. Significa que a gente já está finalizando o nosso curso Inglês Unlocked. E de novo, parabéns, parabéns, você jogou duro. Mas eu preciso te mostrar alguns pontos gramaticais que são importantes. O de hoje é esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É o relative clause. Relative clauses. Você fica, ai meu Deus, o que é isso? Calma, que você já viu isso. Deixa eu te mostrar. Vem comigo, ó. Deixa eu ativar minha caneta. Relaxa, que você vai ver que você já viu isso em muitos momentos. Vou colocar a caneta preta. Olha lá. O que são as relative clauses? Primeira coisa é que elas vão descrever ou nos dar informações específicas sobre alguma coisa ou sobre alguém que foi mencionado antes na sentença. Ok? Eu falo na sentença aqui, mas na nossa conversa. Vou trocar em miúdos e trazer para o português. As relative clauses é quando eu digo Ana Paula, aquela que casou com João. Lembra? A gente estava conversando, eu estava falando, porque Ana Paula foi... Ana Paula, aquela que casou com João. Pronto. Essa ideia que são os relative clauses. Por quê? Porque eles são utilizados para evitar repetição, que eu comi evitar repetição em inglês. Então, para que eu não diga Ana Paula, e aí depois eu diga Ana Paula, aquela que casou, eu digo aquela que casou com fulano, né? Então, eu evitei a repetição do nome da pessoa novamente. Então, é para isso que a gente utiliza as relative clauses, que a gente também tem em português, tá, gente? Não fica achando que isso é coisa de inglês, não. Em português a gente tem também. A gente vai utilizar também, ó, para identificar coisas ou pessoas e para identificar, separar umas das outras. Já eu te mostro um bocado de exemplos, você vai dizer, ah, meu Deus, é mesmo, a gente dizia isso. Eu lembro que eu aprendi em umas das sentenças do curso, eu dizia isso. Ah, então eu já sei o que é relative clauses. Eu só estava precisando saber o nome chique. Então, bora lá, ó. Exemplos. Eu digo, I like working with students who appreciate what I do. Ó, eu gosto de trabalhar com estudantes. Eu quero falar de outra coisa sobre os estudantes. Para que eu não diga os estudantes que apreciam o meu trabalho, eu digo who appreciate what I do. Who appreciate what I do. Então, eu gosto de trabalhar com estudantes que apreciam, que dão valor ao meu trabalho. Quem não, né? Então, ó, esse who, vê que ele conectou duas frases. Olha, uma frase 1, uma frase 2. Ele tá ligando duas frases sem haver a necessidade de repetir o sujeito. Então, eu utilizei who para fazer essa ligação. Tá? E esse who é um tipo de pronome relativo. Já a gente vê isso. Vamos ver o de baixo, exemplo de baixo. Her husband died. O marido dela morreu. Which was the beginning of her depression. Então, eu estou explicando, ó,
Na frase 1 eu digo, ó, o marido dela morreu. Eu utilizei esse which para fazer uma ligação entre duas coisas e te dizendo o que foi, né? O que foi o início da depressão dela. De baixo. That's the man who painted, ó. That's the man who painted Anna's house. Esse é o homem que pintou a casa da Ana. Ok? Então, ó, esse who tá aí dizendo esse homem que pintou a casa dela. Outro exemplo. That's the dental clinic where Paul's sister works. Essa é a clínica dentária odontológica onde a irmã do Paulo trabalha. Então, todos esses pronomes que nós vimos aqui, que nós vamos dar uma olhadinha em detalhes daqui a pouco, eles estão ligando duas ideias, ligando duas frases. Para quê? Para evitar repetição. Para quê? Para nos dar mais informações. Lembra que foi isso que a gente viu nesse instante sobre para que eu uso os relative clauses. Ok? Então, dos relative clauses, dessas sentenças relativas, a gente vai utilizar os relative pronouns, os pronomes relativos. Quem são eles? Eu vou utilizar which ou that para se referir a objetos, ok? Eu vou utilizar who ou that para se referir a pessoa, não foi isso que a gente disse? Não. Who did this or that? Eu vou utilizar what para se referir a coisas. Whose para se referir à posse de algo. Where para se referir a um lugar específico. When para se referir a um momento no tempo. E why para se referir a motivos e razões. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, quando é que a gente pode suprimir? Tetilão, às vezes eu não vejo eles utilizando nada para juntar uma frase 1 com a frase 2. Eles falam direto. Então, quando é que eu posso suprimir, retirar o relative pronouns? A gente pode retirar quando o verbo na sentença relativa já tiver um sujeito. Vamos ver exemplo? Cá embaixo, ó. I tried to help a child. Eu tentei ajudar a criança. That I found in the street. Sujeito na frase 1, ó. Sujeito na frase 2. A sentença relativa, que é a que começa com o that, já tem um sujeito lá, I. Então, eu escolho se eu vou colocar o that ou não. Então, gramaticalmente é correto dizer I tried to help a child that I found in the street. Ok? E também é correto dizer I tried to help a child I found in the street. Both correctly. Ok? Vamos ver o exemplo de baixo. Paris is a city that we always go back to. Paris is a city. Ia misturar português e inglês. Paris is a city. Frase 1. We go back to já tem um sujeito na frase da sentença. Então, eu escolho. Eu posso dizer Paris is a city that we always go back to. Ou eu posso dizer Paris is a city we always go back to. Decido se eu vou deixar o that ou não. Ok? Vamos para mais exemplo. Vem, corre aqui, ó. Is this room where the murder happened? É o quarto onde o assassinato aconteceu? I want to know the reason why you came here. Eu quero saber o motivo pelo qual, ó, por quê, né? O motivo pelo qual você veio aqui. Ok?
E aqui a gente pode dizer, ó, I want to know the reason you came here. Por quê? Porque eu tenho, ó, sujeito, lembra? Eu tenho sujeito, então eu posso dizer isso. Aí ele diz, Mr. Smith, who... ó, vou arrumar e boto lá pra vocês bonitinho. Erro de digitação da Teacher Lori. Olha lá. Who is our math teacher? Who is our math teacher is quite strict. Mrs. Smith, who is our math teacher, is quite strict. Mr. Smith, que é o nosso professor de matemática, é bem rigoroso. Strict, bem rigoroso. The pen which you lost is under the bed. Então, a caneta que você perdeu, tá? Então, aqui eu poderia também colocar o that. The pen that you lost is under the bed. Está debaixo da cama. My mobile phone, ou my mobile, tá? My mobile phone, which is brand new, was very expensive. Meu celular que foi novinho, foi muito caro. Então, tá ligando essa ideia a essa ideia. Beleza? Ó, finalizamos. Mas já? Porque é só isso. Não queira complicar o que é fácil. Mas, Teacher Lori, não tem outras regras, não tem outras exceções? Sim, mas para esse nível, você tá ok aprendendo isso e mais do que isso, usando. Então, faz o seguinte, chegou a sua hora do seu estudo ativo. Forma frases na sua cabeça. Utiliza os pronomes relativos com as frases que você está formando aí. Se coloque como sujeito. Fale sobre a sua vida, porque fica mais fácil de memorizar e de colocar na cabeça. O que você pode fazer também é procurar uma boa gramática. No final desse módulo, do módulo 12, eu vou dar exemplos para vocês. Vou deixar a referência bibliográfica do curso, as gramáticas que eu utilizei para tirar os exemplos, que não vieram da minha cabeça, vieram de uma gramática. E vocês vão poder pesquisar e estudar mais para quem gosta de fazer deverzinho gramatical, tá? Lembrando, quem gosta não pode ser crucificado porque gosta, né? Gosta e acabou. Então, tem gente que gosta e se sente mais à vontade se fizer mais atividades. E se você for uma dessas pessoas, go for it. Se jogue e faça mesmo, porque você é que sabe como você aprende. Beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Fui!